Como manipular os seus clientes em 2025 para você vender muito mais? Bom, primeiro eu queria desmistificar essa palavra, eu sei que ela é um pouquinho, gritante, manipular. Na verdade, eu gosto de chamar essa palavra de influência. Você consegue influenciar as pessoas. E qual que é a grande diferença de influência para manipulação? Você manipula uma pessoa quando você utiliza de mentiras ou inverdades para poder fazer com que ela tome uma decisão, independentemente do produto que você venda. Influência é você jogar no campo do que você pode falar a verdade, mas ainda assim você tem uma informação valiosa para o seu cliente que vai fazer com que ele tome a decisão e compre com você. E é isso daqui que eu quero te passar hoje. Vamos lá. O que acontece hoje com a maioria dos vendedores quando o cara é iniciante e ele vai começar na profissão de vendas? Ele começa falando. As pessoas acham que um vendedor ele tem que ser um bom falador, que ele tem que saber falar bem. E eu posso te confirmar que comunicação é muito bom, mas não é o principal. A comunicação ela vai te ajudar a convencer o seu cliente e a dar mais credibilidade para aquilo que você está falando. Mas o principal é você saber realmente como tocar na dor do seu cliente. Eu sempre costumo falar que o produto que você vende ou o serviço que você vende e a dor do cliente é o match perfeito para uma venda. E aonde que o vendedor age? O vendedor age nesse campo aqui do meio. Nem do lado do produto, nem do lado do cliente. Ele age no que é melhor para os dois, fazendo uma combinação. É loucura quando alguém fala, por exemplo, que meu produto é muito bom, meu produto é para todo mundo. Não. Vem cá, se o seu produto é para todo mundo, ou ele é muito genérico, sei lá, você está vendendo água, realmente água é para todo mundo, é para qualquer um, e aí você vai ter que vender numa larga escala. Agora, se você for trabalhar com um produto que é um pouco mais high ticket, primeiro, sai dessa. Não é para todo mundo não, você tem que saber quem que é o teu cliente. Quem é o perfil de cliente, quem tem potencial para pagar o seu produto, com quem que dá match, resolve o problema de quem. É isso que você tem que saber quando você for fazer uma venda de um produto. Existe um livro muito bom chamado Spin Selling, acho que eu tenho até ele aqui. É um livro excepcional para todo mundo que trabalha com um produto high ticket. E high ticket não precisa ser só, por exemplo, meu exemplo que é corretor de imóveis, né? Que vende um imóvel, que é algo que tem um valor bem expressivo na vida do cliente. Não é só isso. Se você trabalha com... Não vou pegar agora não. Se você trabalha com agenda, você vai vender uma agenda para o cliente. Essa agenda aqui eu devo ter pago uns R$80. Mas vamos supor que essa agenda aqui, ela custasse R$400. É uma agenda bem mais cara do que o convencional. Tem como vender ela? Tem. Te afirmo isso com certeza. Tem como você vender ela. Só que você não consegue vender para qualquer um. E nem só por questões financeiras. A pessoa para poder pagar R$400 numa agenda, tem um... Putz... O que aconteceu aqui? Apagou. A pessoa para pagar R$400 numa agenda, no mínimo ela tem um motivo muito bom para isso. E qual que é o trabalho do vendedor? Descobrir qual que é esse motivo. Então, por exemplo, a gente pega o exemplo da Montblanc. Você pega uma Bic, ela custa R$1,50, R$2. Mas tem muita gente a rodo pagando R$1.000, R$3.000, R$10.000 numa caneta. Para que ela quer comprar uma caneta que faz a mesma coisa? Ela é um pouco melhor, ela deve durar um pouco mais, consegue recarregar, uma caneta bonita, mas não é só por isso que ela custa 1000 vezes o valor de uma caneta comum. Não é só por isso. Tem algum motivo ali por trás e você tem que descobrir. Geralmente é o brand que essa pessoa quer passar, geralmente ela quer estar num ambiente onde as pessoas utilizam essa caneta, então ela quer conectar, ela quer ter um rapport. Para quem trabalha em área comercial sabe muito bem como é que funciona isso. Muitos exemplos que a gente vê de pessoas que mesmo não tendo dinheiro para comprar um carro, compram um carro um pouco melhor só para poder parecer alguém de mais resultado. Ou seja, essa caneta ela vai dar mais autoridade para a pessoa, igual um carrão. Se você vê aqueles caras aí do marketing digital que posta vídeo a rodo com Porsche, com Ferrari, você olha e fala, putz, no mínimo esse cara ele ganha dinheiro realmente com o que ele está fazendo. Então deixa eu parar aqui e prestar atenção. Qual que é a grande questão? Para vender um produto high ticket, lembrando, qualquer coisa que você venda, você precisa entender qual que é essa necessidade desse cliente, qual que é o desejo ou a dor. As pessoas só compram por esses dois motivos. Ou é desejo ou é uma dor. Ou quer resolver algum problema, ou realmente ele deseja muito aquilo, porque aquilo mexe com o emocional dele de alguma forma, tá? Então isso daí você já consegue pegar no ponto principal. Como o vendedor consegue descobrir isso? Fazendo perguntas. A pergunta é o maior aliado que um vendedor tem. O maior de todos. De longe, o vendedor que não sabe perguntar é um vendedor que não sabe vender.
Aí você pode falar, putz, mas eu sei vender porque eu vendo demais, porque eu falo pra caramba e tudo mais. Tá bom, beleza. Às vezes a pessoa só compra pra você calar a boca. Mentira, às vezes você realmente tem uma comunicação muito boa e você consegue trazer pontos fundamentais na venda com uma clareza muito boa que você consegue efetuar a venda. Só que existe uma forma de você não só ampliar isso para fazer com que esse cliente que você vende gaste muito mais, como também existe uma forma de você chegar nessa etapa da venda de forma muito mais fácil, falando muito menos às vezes. Que é, pegando aqui, vamos supor que isso daqui é a jornada de compra do cliente. Se você fala isso daqui e o cliente fala isso, tá errado. Se o cliente fala isso daqui e você fala isso, aí começou a ficar bom. O vendedor ele tem que perguntar mais e falar bem menos na conversa do que o cliente. Mas as frases que esse vendedor fala, elas têm que ser assertivas. E não é falando como o seu produto é diferente, como essa agenda ela tem as datas e ela tem as linhas e o papel dela é muito bom. Eu não tô nem aí, eu não ligo para papel, eu não sei qual que é o material que é feito uma caneta Montblanc e nem desejo saber, porque para mim não faz diferença qual é o material daquela caneta. Mas eu quero saber qual que é a experiência que eu vou ter mediante a minha rotina. Então vamos supor, vamos dar o exemplo aqui para a prática. Eu trabalho com imóveis e um cliente ele chega me pedindo um imóvel na Vila Mariana, de 2 dormitórios, sei lá. Qual que é a primeira reação de qualquer corretor? Bom, vamos lá, vou começar a fazer pergunta pro cara. Ele começa a fazer um monte de pergunta fechada que é genérica e não agrega muito. Ah, pô, você prefere pronto, você prefere em obra, você prefere na planta, quanto você queria investir? Para por aí, isso daí não vai conectar. Essas perguntas elas são muito importantes, mas não é hora de fazer elas. Você vai fazer elas no estágio onde você ganhou a confiança do cliente. Primeiro você precisa entender por que esse filho da mãe quer comprar na Vila Mariana. Pô, fulano, me diz uma coisa. Você pediu aí na Vila Mariana, por que você quer morar nesse bairro? Vai perguntar desse jeito? Sim, pode perguntar. Pergunta pro cara. Se preocupe em conhecer o cliente antes de sair oferecendo um produto. Por que você quer na Vila Mariana? Pô, Brito, eu quero na Vila Mariana para ficar um pouco mais perto do trabalho. Pô, legal, fulano. Hoje você tá morando em qual bairro? Ah, eu tô morando aqui no bairro X, sei lá. Pô, e bem longe, né? Quanto tempo hoje que você gasta de trânsito para chegar no seu trabalho? Pô, cara, é 1h30 para ir, cara. 1h30 para ir. E para voltar, é quanto tempo? Ah, mais ou menos a mesma quantidade também, 1h30. Pô, então você tá ficando hoje 3 horas no trânsito, fulano. Pô, isso aqui você já tá no bate-papo aqui legal com o cara, tá se importando com ele. Obviamente, você não precisa passar direto pra esse tipo de pergunta, mas perceba como isso daqui você tá se preocupando com o cara. E a gente já vai chegar lá pro pitch de vendas, que é o fundamental. É você falar menos e deixar o cara falar mais, mas quando você falar, você vai ser 100% assertivo e você vai ganhar a confiança do cara. Pô, eu tô morando aqui, 3 horas de trânsito, pô, é isso, preciso de 2 dormitórios que uma criança minha vai nascer e tudo mais, e minha mulher aqui, a gente já tá num apartamento pequeno, já não tá nos atendendo mais, blá, 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 blá. Ele contou a história dele, as pessoas adoram falar. Tem gente que é um pouco menos comunicativa, mas as pessoas adoram falar sobre elas, adoram falar sobre a rotina delas. Geralmente esse cara, ele tá comprando um imóvel, ele tá num momento de transição da vida dele que é muito foda, então ele vai casar, vai ter um filho, vai ter uma promoção no trabalho. E aí você traz um raciocínio pro cara. Você vai jogar um balde de água fria no sonho dele, só que de uma forma muito elegante. Que é falando 100% a verdade. Você vai influenciar esse cara sem manipular, sem precisar mentir. Pô, fulano, pô, bacana, anotei tudo aqui que você falou. Realmente uma decisão do imóvel é bem importante aí. Tô vendo que vocês estão bem animados com isso. Mas, pô, eu não pude deixar de notar uma coisa aqui. Você falou que você fica 3 horas no trânsito. É 1h30 para ir, 1h30 para voltar? Exatamente, Brito. Eu fico 3 horas de trânsito aí para poder ir. E quantos dias por semana você trabalha? Ah, geralmente segunda a sexta. Um dia home office ali, não sei. 5 dias por semana esse cara vai trabalhar presencial. Pô, e você quer morar na Vila Mariana por quê? Ah, porque meu escritório fica ali na Paulista. Pô, cara, a gente sabe como ali aquela região tem trânsito, né? Agora me diz uma coisa, se você gasta 1h30 para ir para voltar, então significa que por semana ali você tá gastando umas 15 horas no trânsito. E por mês você tá gastando 60 horas. Cara, você tem noção que todo mês que passa, você tá deixando ali 3 dias da sua vida para trás só em trânsito? Eu vivi isso daí na pele.
Eu sempre trabalhei longe do trabalho e hoje eu vejo como isso foi ruim, apesar de eu saber capitalizar até bem meu tempo. Eu lia, eu ouvia, eu ia aprendendo. Mas, cara, não é a mesma coisa que você morar perto e você ter a qualidade de vida de poder acordar um pouco mais tarde, descansar um pouco mais, estudar em casa em vez de ter que ir para essa rotina louca, acordar um pouquinho mais cedo para realmente não sair correndo, mas ir um pouquinho mais tranquilo. Mas nesse momento você falou pro cara, pô, você tá 60 horas do seu mês, você tá jogando fora dentro do trânsito. Qual é o impacto que isso tem na sua vida? Qual o tempo que você tá deixando de aproveitar com seus filhos, com seu filho que vai nascer, com a sua mulher? No seu trabalho você poderia ficar até um pouco mais tarde, produzir mais, ganhar mais dinheiro. Cirúrgico. Você pega na dor do cara, porque a venda, voltando lá do início, ela é uma resolução de um problema do cliente, uma solução que a empresa que você tem oferece. Isso serve para qualquer coisa que você for fazer. Obviamente, cada segmento tem um tipo de conversa diferente. Algumas vai ser um pouco mais rápido, alguns vai demorar um pouco mais. Acho que para vender uma agenda você não precisa de uma conversa tão extensa assim, mas se você fizer esse tipo de conversa com o cliente, eu tenho certeza que primeiro você vai fidelizar ele, você vai entender a real necessidade dele, ele vai te ver como uma autoridade, alguém que resolveu o problema. Pô, agora eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai saber, todo mundo vai se conectar com isso daqui. Você provavelmente já ligou para TIM ou para Claro e não conseguiu resolver um problema por nada, porque você sempre era jogado por um atendente aqui, um robô aqui, outro ali, e não resolvia seu problema nada, né? Aí só que tem uma hora, depois de tanto insistir, depois de 3 horas na ligação, que você pega um cara que é monstro. Esse cara é vendedor, ele tinha que estar recebendo 5 vezes mais do que os outros atendentes, lixo que te atendeu antes, porque ele fez uma pergunta. Qual que é o teu problema? É isso, isso e isso. O que eu preciso fazer para resolver? É isso, isso e isso dessa forma. Pronto, tá aqui, ó. Vai resolver, daqui a pouco chega o protocolo aí para você. A gratidão que você fica por esse cara, por ele ter resolvido seu problema é imensa. Você tirou um peso ali que você já tava 3 horas nas costas, sua energia já tava baixa, você já tava puto. Tudo porque o cara foi eficiente. Ele entendeu tua dor e resolveu. Essa é a maior dica que eu tenho para dar. Não é nenhuma dica, isso aí é uma ferramenta de trabalho, isso aqui é um armamento para você ir para a guerra com o cliente. Boas perguntas com que façam que as dores do cliente, que ele nem sabe que tem ainda, as implícitas, né? Aquelas dores que, pô, ele quer estar próximo do trabalho, mas por quê? Por que dói tanto? A hora que você descobrir qual que é a dor do cara, tu pega, abre a ferida, enfia a faca, que aí vai doer demais. Você não precisa mentir pro cara, você resolveu o problema dele, ele vai sair feliz, você vai sair com a comissão no bolso e você conseguiu aumentar o teu resultado de forma mais fácil, só perguntando. Falando menos, mas quando fala, cirúrgico. Grande abraço a todos e bom 2025.